Fala aí, moçada, como é que vocês estão? Só na boa. Hoje eu quis trazer acho que um pouco da minha trajetória aí, né? Falar algumas coisas que eu entendo que são muito mais importantes do que estratégias, ferramentas, né? E uma parte técnica ali do que eu venho compartilhando. Como eu já comentei, o drop foi uma porta de entrada para mim, né? Para começar a empreender, para deixar um emprego que eu estava insatisfeito de muitos anos já. E assim como o drop deve existir, deve não, né? Existem tantas outras ferramentas e meios, né, pra gente alcançar isso. Mas como pra mim foi o drop, então eu compartilho ele, né? Como essa forma de se conhecer e se transformar realmente, né? Eu vejo que a galera sempre busca busca muitas coisas atrelado ao financeiro, né? Ao dinheiro. Enfim, eu já vinha bem insatisfeito, né? Com o meu antigo emprego. Eu fiquei 13 anos e meio na mesma empresa. Então foi uma caminhada longa ali. Foram 17 anos de CLT no total. E, cara, de verdade nunca tinha me encontrado, assim, sabe? Desde a faculdade ali, não sei explicar exatamente o porquê, mas parece que foi tudo meio atropelado, assim, né? Eu nunca tive a capacidade, parece, de refletir exatamente o que eu gostava, o que eu queria fazer. E então com o emprego não foi diferente, né? Tinha responsabilidade, claro, eu era esforçado, né? E isso me trouxe grandes possibilidades. Então, né, se eu desse uma dica seria, cara, mesmo que tu esteja fazendo algo que tu não gosta, se puxe e dá teu melhor, né? Porque alguma coisa boa vai vir daí, seja o financeiro ou caráter, comportamento, habilidades, capacidades que tu vai adquirir por assumir essa postura, né? Então, lógico que hoje estava num cenário muito mais confortável, né? Para poder sair do emprego ali, início de 2024, porque acabei pedindo demissão, não consegui acordo, né? E então não tive acesso ao FGTS, nem multa, nem seguro-desemprego. Então acabei tendo que me organizar, né, financeiramente ali. O cara tem um padrão de vida, um estilo de vida, e aí de repente não tá entrando nenhuma renda, né? É complicado. Mas voltando à questão de insatisfação ali, é estranho, né? Porque a gente vai vivendo e vai atropelando as coisas, e aí parece que vai buscando em paralelo outras coisas para suprir uma falta que tem dentro da gente, né? E a gente não sabe explicar, provavelmente, e às vezes nem percebe, ela fica inconsciente, assim. Mas hoje aí, depois de alguns anos estudando um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, né, e abrindo um pouco mais a cabeça para isso, um lado espiritual da vida, assim, coisas que eu nunca, enfim, não tinha me atentado, né? Ia dizer que ninguém me mostrou, me incentivou, mas de fato eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? E dado atenção realmente. Pode ser que alguém tenha falado, eu tenha visto, e no momento eu não tava percebendo aquilo, né? E aí hoje eu, cara, consigo entender e sentir, né, alguns traumas, alguns bloqueios, a origem disso tudo, né, e por que eu me comportei de certa forma. Mas resumindo ali, cara, a gente vai buscando fugas, né? Eu percebi isso e cada vez parece que eu tinha mais clareza de que eu estava insatisfeito no que eu estava fazendo e eu não conseguia ver uma forma de sair daquilo. Eu não consigo explicar o porquê disso, mas é como se eu não tivesse a possibilidade de sair do emprego, né, ou mudar, como se eu não fosse conseguir
cara, consegui outra alternativa, né, de ganhar a vida, de fazer grana e tudo mais. E é muito louco, né? Agora que eu saí, tem um ano aí, 3 meses mais ou menos, 1 ano e 2 meses, que eu saí na metade de fevereiro de 2024. Aí eu consegui perceber o quanto a gente é foda, né, meu? A gente é uma potência máxima, assim, e só que tudo vai de como tu tá se comportando ali, né? Vai de tu acreditar e deixar isso aí fluir, né? Então eu tava num estágio que eu não tava, né? Meus pensamentos eram com certeza negativos, né? Eu tava num lugar ali insatisfeito e aí tava, enfim, me vitimizando, né? Dentro daquele cenário, ao invés de buscar uma melhora, enfim. É uma coisa muito estranha, porque na minha cabeça eu me esforçava, tava dando o meu melhor, mas lógico, eu não gostava, então eu não tava, né? Tava me esforçando, mas com um limitante do que era a minha vontade de fato, né? Porque quando a gente curte uma parada, gosta, a gente vai tocar o terror, vai estudar pra caralho, vai querer entender, vai vivenciar aquilo, né? Então eu tava me esforçando, mas dentro daquele limite de, vida profissional e vida pessoal, né? Vendo o trabalho ali mais ou menos como um castigo e aí depois ia pro recreio, né? Aí ia curtir a vida. Então, vendo as coisas separadas, assim. E aí, lógico, não tava me empenhando, né, não estudava, fazia o básico ali, lógico que já tava bastante tempo, né, era esforçado, então tinha algumas habilidades, tinham coisas que eu me identificava ali dentro, então, né, eu me agarrava a isso e fazia o meu melhor ali, então esse equilíbrio acabava me mantendo ali, tendo resultados, mas conforme passaram os anos, cada vez mais foi ficando mais difícil, né, e eu percebi que cada vez mais eu buscava mais fugas, né, principalmente, cara, fumei cigarro por muito tempo, aí já tinha largado isso, bebia muito desde novo, assim, né? Então, sei lá, acho que teve uma fase que eu deveria beber de terça a domingo, eu devia dar uma segurada na segunda-feira só, tá ligado? Então, loucura, né? Por sorte, gostava de treinar ali, treinava bastante e acho que deu uma mediada, né? Isso me levou a me alimentar um pouco melhor, cuidar às vezes do sono, mas muito louco, né? E narguilé também, né? Tipo, fumava narguilé igual bicho, assim. Na finaleira eu tava fumando quase todo dia, às vezes fumava meio-dia, tipo no intervalo ali do trampo. E fumava final do dia também. Enfim, né, consegui ir deixando, mas eu percebi que, cara, como afloraram os vícios, né? Porque, lógico, eu tava num cenário insatisfeito ali, não gostava, né? Imagina, passava o dia, alta responsa, várias coisas, então já tava num cargo ali que era interessante, né? Tinha uma responsabilidade e tudo mais. E eu sou responsável, né? Todo mundo é. E aí, por saber que não dava meu máximo, né? Dava meu máximo, me esforçava muito para fazer algo porque eu não gostava, mas não dava meu máximo porque eu não era apaixonado por aquilo. Aí ficava com uma culpa, né? Era muito louco, era estranho. E aí, enfim, nos últimos anos ali tava muito forte essas fugas, né? E aí eu não sei exatamente qual foi o estágio que deu um plim, assim, mas 2021, em 2020 eu e a minha esposa a gente se mudou, né? Saiu do Rio Grande do Sul, foi pra Florianópolis. E aí, com certeza, isso aí deu um gás, assim, sabe? A gente já tava cansado do ciclo de coisas, assim, da cidade ali, né? De quem tu se cria, vamos dizer assim. Meio que a mesma coisa sempre, né? Se junta o final de semana e bebedeira e um negócio meio... já não fazia sentido pra nós, sabe? E nós tava querendo isso. Veio muito forte. Então a gente se mudando pra cá, cara, aproveitou muito, assim, foi top, foi um divisor de águas com certeza, né? A mudança de ambiente, seja pra onde for, mas aqui muito contato com a natureza que a gente gosta, então foi sensacional, assim, foi uma das viradas de chave, né? Só que daí isso trouxe um problema também, né? Eu comecei a ter mais clareza, assim, acho que mais contato com a minha identidade, de fato. E aí, isso foi na pandemia, né? E conforme a pandemia foi se
resolvendo ali, né, graças a Deus, mas começaram a voltar as responsabilidades ali de trabalho, né, de viagens, de encontros presenciais. Eu já trabalhava em home office, mas aí começou a ter isso e eu percebi como eu estava ficando ansioso com essas coisas, né, porque nesses encontros eu comecei a perceber nitidamente que o ambiente da empresa ali, que eu tava, da galera, já não tinha nada a ver comigo, tá ligado? O problema não é a empresa nem a galera, né? A questão é que, eu buscava outras coisas, tinha outro estilo, né? E é isso. Então era um peixe fora d'água, né? Então foi bem ruim, assim. E eu ainda aguentei ali 2 anos e meio, né? Depois dessa percepção mais forte. Mas 2021, aí eu entendo que por causa dessas coisas que eu comentei, eu senti um baque, assim, né? Eu fui descobrir só no final do ano que eu realmente tive um burnout ali, tive um episódio de uma leve depressão, assim. Mas eu senti isso, sabe? Eu senti durante o ano ali, por uns 6 meses ali durante 2021, tipo, de abril em diante, assim, até outubro. Eu tava desgostoso, sabe? Perdi o tesão realmente na vida, senti que minha energia vital, assim, sempre fui um cara bem entusiasmado, né? Tipo, bem animado e tal, e eu senti que, levei um baque, não sabia explicar o que era, tá ligado? Mas, aí de novo, né? Devido às fugas aumentarem ali, o cara beber mais, ficar fumando, buscar prazer, assim, imediato, né? O cara não consegue ter clareza, né, do que tá acontecendo dentro de si exatamente e como resolver, né, porque se tu não sente, não sabe, tá inconsciente, tu vai só levando, né, se esforça ali, trabalha e aí depois foge, né, com prazeres e coisas, né, dos vícios ali. Então, depois desse período, enfim, fiquei mais 2 anos ali, né, aguentando no osso, mas desde tipo 2022 pra frente, digamos, eu já comecei a olhar, começava a viajar, começava a fazer as coisas pelo trampo, mas já sempre pensando, cara, eu preciso fazer outra coisa, né, mas eu tava ainda hoje eu consigo perceber, né, que eu tava numa atitude, num comportamento vitimista, assim, eu tava reclamando, né, da situação, então eu parei de dar meu máximo ali, digamos, comecei a querer ver outras alternativas, mas com uma mentalidade errada, assim, né? Não era uma mentalidade positiva. Então é difícil a gente criar algo positivo tendo pensamentos negativos, né? E enfim, fui aos trancos e barrancos assim, né? Aí 2023 mais forte, né? Todas as viagens ali, 2023, foram bem pesadas pra mim, uma ansiedade antes de ir, sabe? Não queria ir. E quando voltava, era tanto na viagem, daí acabava buscando as fugas na viagem, bebia muito nas viagens, comia pra caralho, né? Acabava não treinando, então todas as coisas que eu sabia que me faziam bem, eu fazia o contrário, né? E quando voltava, deram um baque muito grande, né? Então, cara, 2023 foi essa quebra aí, né? O meu corpo sentiu, inclusive, né? Eu tenho certeza que foi algo muito mais uma soma do emocional ali abalado, né? Com, logicamente, um esforço exagerado, né? Uma sobrecarga no corpo. Mas aí em junho eu acabei me lesionando, aí depois descobri que eu tive uma ruptura parcial do tendão do cotovelo e enfim, muito disso, né? Tipo, treinava, gostava, mas daí viajava, tipo, ficava, vamos supor, 20 dias numa rotina totalmente bosta, assim, né? Bebendo pra caralho, às vezes fumando, comendo sem treinar. Aí voltava e queria tocar o terror, né? Fazer um campeonato e tal. Então, óbvio, né? Esse comportamento aí não tem corpo que aguente, né? E, enfim, tô com 35, né? E o cara já sente, né? O cara tá jovem, o corpo é super forte, mas diferente de 10 anos atrás, que talvez estava fazendo a mesma coisa e foda-se, né? Não acontecia nada. Mas aí essa soma de fatores ali, 2023, me levou, eu lembro que em outubro. Em algum momento a gente decidiu, eu e a Ana, né?
a minha esposa, a parar de fumar narguilé aí. Cigarro eu já tinha largado fazia tempo, né, graças a Deus. Fumava maconha de vez em quando também e tipo larguei, acho que isso foi 2023. E o narguilé eu não lembro se foi outubro de 2023 ou foi até antes, né. Mas aí eu também comecei a reduzir o álcool. Eu acho que cheguei a ficar uns mais de 6 meses ali, talvez, sem beber. Eu não lembro que ano foi. Eu sei que de 2022 para 2023 eu comecei a fazer essas coisas, sabe? E aí, claro, um agente divisor de águas aí foi a Ana, né? Então, cara, como é bom, né? Quando a gente tem uma parceira ali que olha por ti, né? E olha por nós, assim. Porque acho que desde o início ela sempre foi muito mais na minha pilha de fazer essas coisas ruins, né? Vamos colocar assim, um comportamento mais descontrolado. Mas daí ela acho que sentiu, né? Já sentia antes que eu, que precisava parar, né? Tipo, pô, a gente precisava buscar outras coisas, precisava mudar o comportamento. E da forma como vinha fazendo ali, eu principalmente, o futuro não era interessante, né? E aí... Os quero também, louco. Aí... Enfim, veio parando isso, né? Muito na parte dela, assim. Ela já veio, desde que a gente começou a namorar, assim, em 2018, ela já vinha com algumas alternativas e desafios. E, cara, graças a Deus eu senti alguma coisa, assim, que eu tinha que aceitar, né? Eu não fui... um merda, assim, digamos, né? Eu imagino que às vezes tem relacionamento, seja o homem ou a mulher, né? Alguém propõe alguma coisa e daí a outra parte não quer, né? É resistente, daí como deve ser ruim isso, né? Então, sei lá, se acontecer isso aí entre, né, contigo que tá vendo esse vídeo, mano, aceita a parada que teu parceiro ou parceira tá trazendo, né? Isso com certeza vai ser pra construir, né? Não tem por que não. Mas ela trazia muito, assim, o Whole30, né? Que é uma alimentação ali, tipo um detox de 30 dias e tal. A gente fez várias vezes, desde 2018. Então, pra mim, isso aí já foi um baque, né? Que eu não tinha controle nenhum, né, meu? Eu achava que eu era imortal. Bebia pra caralho, trabalhava, treinava igual um louco, é nóis, e tava tudo certo. Então, enfim, foi aí que começou a vir umas regras, né? Eu acho que o ideal é o cara entender por que tá fazendo as coisas e querer realmente, né? Não tem que ser tudo um sacrifício. Mas, meu, quando tu tá muito desregrado, assim, e perdido, meu, tem que ser na base da disciplina, né? Tem que ser na regra mesmo, até aquilo, algumas coisas virar um hábito, ou tu ter uma clareza de entender que, opa, tá, isso aqui faz bem e o outro faz mal. Pra mim deu certo assim, né? Tipo, sei lá, é óbvio que eu prefiro fazer as coisas sem ter que ser uma disciplina, uma regra, né? Tá super condicionado ali. Mas às vezes é o que a casa oferece, né? É o que o momento exige. Mas... Aí, enfim, ela veio sempre trazendo essas coisas, né? 2022 para 2023 mais. Desde 2021 que eu tive o burnout ali, eu comecei a buscar mais algumas coisas de espiritualidade. Lembro como eu nem sei como eu caí no cara, mas peguei um livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, um negócio assim. E, cara, comecei a ler aquilo, né? E comecei a viajar, e comecei a ir, e aquilo começou a me fazer bem, saca? Tipo, simples assim, né? E eu não tinha um entendimento, não tinha clareza, não conseguia sentir exatamente o que aquele cara tava falando ali. Mas hoje, assim, sei lá, 3, 4 anos depois, estudando, me aprofundando, né? Participando de outras coisas nesse sentido, tendo mais clareza, né? Acessando, acho que mais a minha identidade mesmo. Aí eu consigo ver o que o cara tava apontando ali com as palavras, né? Que loucura. Mas foi massa, sabe? E aí é isso, 2023 começamos a buscar isso aí, mais desenvolvimento, ouvir pessoas na internet, né? Começar a mudar um pouco os hábitos, né? Tipo, hoje a gente vê assim, a loucura mesmo é assim, ó. Antes, o cara... Eu não fazia nada do que eu tô fazendo hoje, tá? Nem eu e a Ana, né? Vamos olhar como casal, mas como indivíduo também. Não fazia nada do que eu tô fazendo hoje. De estudar, de trampo, de desenvolvimento. E... Como é que eu vou dizer?
É que assim, hoje parece que eu não vou dar conta, tá ligado? De tanta coisa que eu quero fazer e tô fazendo. E aí eu olho pra trás e como que eu vivia antes, preenchendo meu tempo, tá ligado? Sem buscar e fazer nada disso que eu tô fazendo agora, tá ligado? Eu simplesmente trampava, né, o que me diziam, um trabalho que foi ali desenhado, né, e planejado por outro. Eu cumpria as ordens, fazia as tarefas, e aí nas horas vagas eu, preenchia só com merda, assim, só consumia, né? Tipo, bebia, fumava, jogava videogame, aí ficava olhando coisas aleatórias de lazer, não que seja errado, mas tu só consumir isso, né? Não faz sentido, né? E eu perdi a linha de raciocínio aqui. Mas enfim, né? Olhando pra trás, como é que eu tinha tanto tempo livre e matava ele, e daí agora, caralho, né? Me vê mais 20 horas aí num dia. Por tanta coisa que o cara quer fazer. Mas a gente foi nessa, assim, daí foi mudando esses hábitos e é aos poucos, né? Tipo, foi uma transformação realmente. E a transformação, ela é gradual, né? É pequenas coisinhas, depois de, sei lá, agora 4 anos, depois de estudar algumas coisas, me dá uns plim, caralho, meu. Aquilo lá, naquele momento, mesmo sem entender, fez sentido, né? Porque me trouxe alguma clareza ali de alguma coisa depois. E é assim, tu vai vivendo, vai tendo a experiência e a transformação vai acontecendo e tu vai sentindo, né, aquilo. É louco a forma como as coisas acontecem, assim. E aí era isso, né? Tipo, foi criando coragem, foi criando clareza, né? Principalmente depois de deixar essas fugas, né? Cara, o álcool ainda era muito forte, né, pra mim. Tanto que agora, 14 de abril aí, faz pouco tempo, uma semana, sei lá. Eu falei com a Ana ali, a Ana já tá sem beber há bastante tempo, já há 2 anos, sei lá. Mas eu ainda tava, tipo, vira e mexe, a cada 30 dias ele bebia, mas eu via que eu não tenho controle, sabe? Então eu preciso ter a maturidade, né? Se eu não consigo controlar algo ali, se algo me desvia do que eu entendo que me faz bem, eu preciso botar uma rédea ali no negócio, né? E aí, cara, vou ficar sem álcool por 1 ano aí, até abril do ano que vem, né? Pra fazer esse teste, fazer esse detoxão e ver como eu me sinto e tal. Porque senão o cara começa a fazer... E o açúcar também, né? O açúcar a gente reduziu bastante. E aí tava fazendo ali, tipo, 30 dias mais regrado na nossa dieta normal, né? E um dia daí, uma refeição só, né? Não o dia inteiro. Uma refeição só, pegava livre. Mas começamos a desandar também. Começamos a avacalhar e... Aí botei 1 ano pro álcool e pro açúcar. Foda-se, né? Tipo, vamos tocar o terror e ver qual é que é. Mas... Porque senão, o que eu ia comentar, assim, o cara começa a ir nos eventos paulada. Tipo, a gente foi em Gramado num evento, né, do Jacob. O Jacob Petri, um cara que a gente curte ouvir e tal. Umas reflexões massa pra caralho. E... daí eu fui no evento, paulada, óbvio que foi massa, eu curti, mas eu já tava com a cabeça no café da manhã do hotel, tá ligado? Que eu sabia que ia ser paulada. E detonei, né? Comi pra caralho um dia inteiro, assim. Ainda mais que eu não tava acostumado, assim, a comer tanto e algumas coisas, né? Então, cheguei a ficar mal no outro dia, né? No primeiro dia detonei, no segundo dia, no café da manhã, eu quase não conseguia comer ali o cafezão top. Então essas loucuras, né? Tipo, enquanto o cara não conseguisse entender e trabalhar isso aí, tem que ir sempre... achando uma forma, né? Achando uma forma de, vamos falar, melhorar isso aí. Mas, de novo, não tenha certo ou errado, mas se eu sei que certo comportamento, certas coisas não me levam onde eu quero, eu não me sinto bem depois da ação, né? A ação gera dopamina e eu fico pilhadaço. Mas depois eu vejo que isso não me faz bem, não faz sentido, né? Então tem que ter esses controles. E aí estamos nessa. E aí voltando... 2023 daí pro final, né, o que, cara, esse conjunto de coisas aí, né, vamos chamar de sacrifícios, assim, me deu clareza para eu ir na reunião de fim de ano, assim, da empresa, né, em dezembro,
E daí, meu, tá certo, assim, eu acho que eu já tinha tomado a decisão, logicamente já tinha tomado a decisão de pedir demissão, né, no início do ano seguinte ali, de 2024, mas quando eu fui lá, aí foi, meu, foi claro, tá ligado, que eu, mano, nada a ver, tá ligado, não, todo mundo, aquela coisa de sempre, mano, e eu não tava ali, né, tipo, tava só com o corpo presente, não fazia parte daquilo, não me senti bem, não tava top, e aí já era, foi só pra pregar o último, né, prego ali da decisão e tal. E aí saí de férias, pedi 30 dias justamente pra refletir um pouco mais, né, sobre tudo e tal, como eu ia fazer. Eu não tinha um norte, né, gurizada? Tipo, eu não tinha, tô trabalhando já em alguma coisa e isso já tem uma certa solidez ali, né? Já tá, de certa forma, concreto para eu seguir. Não tinha, né? Comprei um curso do Cássio Canalha ali em agosto de 2023, negócio de 4 rendas. Comecei a estudar ele. Em 2023, como eu tive, depois de comprar ali, tive 2 viagens ainda pro exterior, né? Então, ficava ali 15 dias em cada viagem fora e eu não conseguia aplicar, né? Fui estudando, mas fui começar a aplicar um pouco, acho que só em dezembro. E nas férias daí achei que era melhor refletir em outras coisas do que me pilhar ali em estudar, né? E fazer. Então, meu, eu fui aplicar de fato o negócio em fevereiro de 2024, né? Mas o norte que eu tinha era esse, né? Já vinha estudando sobre dropshipping, já tinha começado a ver algumas coisas em 2021, mas daí muita informação, muita coisa, muito guru, né? Eu fiquei confuso e não fiz nada. E aí não senti firmeza, assim, né? E acabei não fazendo nada. E aí com o Cássio eu pilhei ali na condução dele e comprei o curso. Aí janeiro eu tinha anunciado alguma coisa ali, meio de qualquer jeito, né, no Mercado Livre. Eu lembro que eu vendi um smartwatch no início de janeiro, foi entre 6 e 10 de janeiro, eu tava de finalzinho das férias. E, enfim, deu uma pilha, né, funciona, né, mesmo hoje vendo que eu tava fazendo de qualquer jeito, né, copiando e colando as coisas do fornecedor e pá, mentalidade totalmente, né, errada pro empreendedorismo ali, pro negócio. Mas, meu, era isso que eu tinha, tá ligado? Foi nisso que eu me agarrei. Vim estudando drop, e-commerce, já pensava, cara, quero um trampo digital, né? Quero ter essa liberdade, eu já trabalhava de home office. E eu tive no mundo corporativo ali por muito tempo, né? Estive no mundo corporativo por muito tempo. Então tem coisas que eu gosto, tenho a manha e tudo mais, mas eu queria essa liberdade, né? Quando eu tivesse algo, um evento, um negócio presencial, óbvio que não teria problema algum, mas que fosse intencional, né? No mais, eu queria construir essa liberdade, né? Via a possibilidade de fazer isso. Então foi o que eu me agarrei, né? Mas era uma ideia, né? Eu não tinha nada. Aí em janeiro, como eu disse, tinha uma venda, né? Uma venda que deu tudo errado, né? E hoje agradeço, porque, cara, quanto antes as coisas derem errado, melhor. Tu aprende, né? Essa foi a mudança de mentalidade total que eu tive, né? Que foi... Eu tinha medo de falhar, né? Medo do fracasso, eu percebi isso. Sei lá por que e como eu abracei essa parada aí desde novo. Bom dia. E aí comecei a enxergar diferente, né? Claro, no momento dessa venda, janeiro de 2024, minha mentalidade era a mesma, né? De funcionário da CLT. Então eu fiquei puto, reclamei e tudo mais. Mas, cara, o relógio chegou errado. Atrasou, eu acho. O relógio chegou com defeito. Aí teve devolução, aí o suporte do fornecedor foi muito ruim e tal. Então teve várias etapas do processo ali que eu já passei na primeira venda. E, cara, agradeço muito por isso, né? Tipo, isso me construiu ali já. Foi construindo uma mentalidade diferente, entendendo que, meu, tem que passar pelas coisas, né? A gente tenta, às vezes, aprender com o erro dos outros, né? A gente compra o erro dos outros, muitas vezes, né? Com uma consultoria, uma mentoria, um curso. Mas nada como passar na pele, né? Corrigir ali, entender e já era. Daí tu tá muito mais cascudo, né? Para os próximos passos ali, para seguir adiante. Então foi isso. Peguei os 30 dias, voltei de férias já, tá só esperando para falar com o meu chefe, pedir as contas. Aí voltei dia 15 de janeiro de férias.
Aí fui chamar meu chefe, ele tava de férias até dia 19. Eu voltei numa segunda ou terça e ele ficava até sexta de férias. Então só na sexta-feira ele ia voltar. Aí fiquei naquela ansiedade, né? Falando com a equipe ali, com a turma, meio, né? Idiotão assim, porque eu sabia que eu ia vazar e me fazendo de louco, de salame. E aí, enfim, sexta-feira rolou ali, mais pro final do dia falei com ele. Aí eu falei, preciso falar contigo individual. Ele brincou ainda em mensagem, né? Tá, beleza, depois te ligo. E, não vai pedir as contas, né? Já sentiu e tal. E aí trocamos uma ideia, né? Foi de boa, porque eu tirei as férias para refletir, então tava com clareza da minha decisão, né? De novo, cagado de medo, em dúvida, porque eu não tinha um norte, né? Nada do que os meus amigos ou até mesmo família sugeriram que era o certo, né? De fazer quando se pede demissão, não estava acontecendo. Um brotherzão meu falou, não, o cara tem que estar com um trampo paralelo e ganhando a mesma coisa. Já deu sim, né, meu? Em que universo que isso vai acontecer, tá ligado? Só na tua cabeça, né, mano? Os cara fazem de coração, é lógico, né, meu? Querem teu bem, querem te proteger de certa forma e te ajudar. Mas eles te dão um norte com um mapa mental deles, né? Então, geralmente quem te dá essas sugestões e opiniões não fez o que tu tá se propondo a fazer, né? Tu tem que ouvir, mas já era, tá ligado? Né? Guarda o que fazer sentido, o que não fizer, só esquece, né? Porque imagina como é que tu vai criar em paralelo um trampo, porque tu tá insatisfeito com o trampo. Um trampo que já é um cargo de mais responsabilidade, né? Tinha um cargo de gestão ali, né? Era responsável por regiões fora do Brasil, trabalhava com exportação. Então, não tem, junta a responsabilidade do cargo com a insatisfação, já era, tu tá fudido, tu não tem energia pra fazer outra coisa em paralelo, né? Não tô dizendo que não tem como, né? Tomara a Deus que, né, se tu encontra esse vídeo, assim, tá insatisfeito, consegue algo, talvez algum insight aqui te ajude, né? E óbvio que é melhor, eu acho, se tu tiver. Mas se não tiver também, foda-se, né? Tem que tomar a iniciativa, né? Fazer o que... Cara, tem que viver a vida, tá ligado? Eu não deixo o bagulho de escapar. Eu olho pra trás e vejo, às vezes, cara, deixei 10 anos passar batido, tá ligado? Achando que a vida era o que eu tava fazendo e, mano, não era. Não tem problema, né? Aprendi com tudo. Mas, 1 ano e pouco aí que eu saí, mano, eu tô vivendo um troço extraordinário, tá ligado? Eu tô muito empolgado, assim, tô criando de fato alguma coisa, né? Daí, é por isso que eu compartilho as coisas do Drop ali e tudo mais, insights, experiências, estratégias, as coisas, tudo que eu investi, tá ligado? Já investi uns 40 mil aí nesse ano, em coisa técnica de drop, de e-commerce, em curso, em imersão, em evento, em mentoria, em desenvolvimento pessoal também, já comecei em várias paradas que eu achei massa. E aí eu tô tentando, debulhar as coisas e largar ali, tá ligado? Simplesmente como um insight, assim. Porque isso me trouxe pra um momento da minha vida agora, com 35 anos, que eu tô achando muito paulada, tá ligado? Então, é isso. Se isso servir pra alguém e alguém se beneficiar, daqui a pouco se encontra, né, numa mesma situação que eu tava ali, entenda que existe um caminho, né? Porque, enfim, né? Acho que pra finalizar ali, eu pedi a demissão, não consegui acordo, caí fora. Por coincidência, meu chefe também estava pedindo as contas, aí ele ia pra concorrência, né? Ia continuar ali na mesma área e tudo mais, mas ia pra outra empresa só. E eu ia tocar o terror no desconhecido, né? Mas, mano, foi um alívio, foi gostoso, né? Teve dúvida, incerteza. Até hoje o cara fica assim, porque tu que cria as tuas regras, né? Tu que tem que planejar tudo que tu tem que fazer, tem que, ver pra onde tu tá indo e corrige rota, erra, né? E ajusta as coisas, mas é gostoso demais, tá ligado? E no final tem sim o lado financeiro, que eu vejo um potencial enorme, tá ligado? No drop, e-commerce. Eu ainda não estou no cenário que eu já desenhava e colocava metas, né? Mas daí tu começa a ver que, mano, o que importa mesmo é o quanto eu me descobri no caminho, o quanto eu tô me desenvolvendo
né? E é isso que vale a pena, tá ligado? E tu consegue ver, logicamente, o potencial financeiro disso, né? Eu tenho ainda, né? Eu tô trabalhando pra, cara, chegar no salário que eu tinha de 13 anos e meio ali numa empresa que era bacana, um cargo que era legal, em 2 anos de trampo aí. Então, porra, a relação tempo é muito louca, né? E, de novo, meu, realmente não é pela grana, tá ligado? É o que tudo acontece contigo quando tu se propõe ali a viver, né? Viver no risco, de certa forma, o risco calculado e intencional. Tipo, mas tá sendo muito massa, né? E é isso, né? Tipo, queria deixar esse vídeo, enfim, fazer um bagulho diferente, né? Comecei a fazer os vídeos ali com a intenção de, cara, realmente compartilhar insights que eu entendo que eu investi bastante tempo e dinheiro, né? É óbvio que são vídeos ali que não tem edições, não tem grandes trabalhos em cima, né? Mas eu acho que quem já está começando a trabalhar com drop ou e-commerce, né? Mesmo quem não é do drop, né? Tem um produto físico, uma loja física e quer colocar o produto na internet ali em marketplaces, provavelmente, no Mercado Livre, Shopee, cara, vai se beneficiar do que está ali, né? Então, para compartilhar isso, que eu entendo que o cara tem que transbordar, e realmente é bom ensinar o que o cara sabe, né, e aprende. E o outro lado é me desenvolver, né, o cara tem que falar, tem que estar aí botando a sua ideia, né. Tipo, eu tenho 35, então eu peguei uma transição ali do mundo antigo pro mundo digital. Pra mim ainda é estranho, né, fazer vídeo, ficar falando assim e se mostrando, né, ainda tava naquele ambiente, naquela galera, geração que, mano, você é viagem, sei lá o que, youtuber, papapá, e aí eu começo a ver, não, mas isso aqui é a nova economia, tá ligado, é o novo jeito do mercado, né, então acho que é interessante todo mundo começar a ter uma familiaridade com isso, né, tipo, porque, meu, as mudanças hoje estão vindo muito bruscas, né. O que é novo hoje, amanhã já é velho, ultrapassado, já não funciona. Então, de certa forma, tu não tem que nada, tem que viver a vida e tá bem, assim, tá com paz de espírito. Mas, cara, é interessante tu tá por dentro, né? E quanto mais familiarizado tu tá, mais fácil é pra pegar as mudanças, né? Então, acho que é por aí, né? O que eu desejo pra todo mundo é, mano, se arde alguma coisa assim dentro de ti, né? Não é crucificar CLT, ser funcionário e tal. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem aprendizado. Eu sou grato por tudo que aconteceu, tudo que eu vivi. Mas talvez se eu ouvisse alguém, um insight, né? Antes eu pudesse ter refletido, mudado alguns hábitos, né? Ganharia um tempo, quem sabe. Então é isso que eu desejo, na verdade, né? Tipo, desejo que, as pessoas consigam dar um passo para trás, assim, às vezes da rotina, né? Dar um passo para trás e olha de fora, né? Tenta olhar de uma forma consciente, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô sentindo? Né? É isso que eu quero mesmo? Tô fazendo mais coisas pensando no olhar dos outros, julgamento dos outros, do que o que eu gosto, o que eu quero, né? Lembra, eu tinha vergonha de falar com os outros quando eu saí do trampo. Eu demorei pra falar pro meu pai e pra minha mãe uns 5 meses, eu acho, que eu tinha pedido demissão. Olha a nóia, mano. Isso por o quê? Vergonha, necessidade de aprovação, sabe? Mas não tem, se dentro de mim arde um bagulho que eu sei que eu vou dar, eu vou fazer dar certo, seja o que for, já era, isso. E isso tá dentro de todo mundo, né, mano? Então é só jogar uns bloqueios de lado, sabe? É só isso que eu quero, dá um passo pra trás, observa a tua vida, assim, e vai tentando cada vez mergulhar, assim, dentro de ti mesmo, né? Entender se o que tu faz realmente sentido pra ti, né? E pensa em ti, cuida de ti, né? Eu vejo que tem muita gente machucada, eu penso que tem muita coisa no mundo que, mano, não é boa por isso, sabe? Por mágoas e coisas que não estão bem curadas, às vezes por isso, sabe? Por não viver a vida que queria viver, né? E ficar numa rotina ali, às vezes por anos, tá ligado? Até se aposentar, daí... Enfim, imagina no final da vida, né, mano? Daí sem força, sem energia, já mais difícil. Fiz a caminhada longa, só que fiz pro lado errado, né? Então, desejo paz aí pra todo mundo seja feliz, se sinta bem, né?
caminho é sofrido, mano, é muito foda, é muito mais difícil, não é o caminho mais fácil a se seguir. Eu falo numa pilha aqui, né, mas tem vários sofrimentos, tem uns desertos que o cara passa, assim, que é sinistro. Ninguém te conta, né? Tu se desconstrói, né? Imagina tu chega num momento, eu cheguei, né? Oi, nego. Olha aqui. Vem cá. Vai, dogueira. Vem cá. Os doguinhos passeando. Aí. E olha aqui. Tudo certo? Tudo certo? Tem que estar, né, nego? Mas enfim, é sofrido, tá ligado? Porque... Pô, não vai mijar aí, caralho. É sofrido porque tu pensa assim, eu cheguei nesse estágio, né? Caralho, meu, o Igor que eu construí, achei que era... Não é o Igor, tá ligado? E aí tu tem que renunciar às coisas que tu era, né? Tem que aceitar isso. E isso é... Mano, é sinistro, tá ligado? Não é muito fácil, não. Mas faz parte, né? Faz parte do processo. O cara passa por essas dores aí, o sofrimento e evolui a partir disso. Mas era isso, gurizada. Beijo no coração, né? E vamos que vamos. Dia lindo, né, mano? Ah, olha isso aqui.